os 3 pontos básicos que eu gosto de lembrar sempre. O primeiro é a gentileza, que já começa na posição que você vai encontrar para fechar os olhos. E que essa posição seja confortável. Você não precisa ter um corpo yogi, você não precisa ficar de perna cruzada com a coluna ereta, se isso não for confortável. Pode se recostar, pode deitar, pode mudar de posição durante a prática, se tiver algum incômodo. Se tiver um incômodo, você vai ficar pensando colocando a tua atenção nesse incômodo o tempo inteiro, vai ficar dura, e aqui é para ser gentil e suave, tá? Então, que a posição que você vai escolher seja confortável. E lembrar sempre que não dá para não conseguir, porque a gente não faz nada. Não tem o que não conseguir. É fechar os olhos e deixar. A gente não está aqui para parar pensamento, não está aqui para parar emoção, não está aqui para parar barulho externo. Você fecha os olhos e só assiste. Então não tem como não conseguir. Talvez possa ser intenso, porque quando a gente fecha os olhos, a gente vê o que está acontecendo, né? Então, como a gente tem de 60 a 90 mil pensamentos por dia, então quando você fecha os olhos, você talvez se assuste com aquilo que já acontece, né? Você tem mais clareza. Então, é isso. A gente não faz nada, não tem como não conseguir. E, da mesma forma, que é uma consequência disso, não tem como dar errado, tá? Não existe uma experiência certa e uma experiência errada aqui. Você simplesmente fecha os olhos e observa. Se tiver pensamento, ótimo. Se tiver emoção, ótimo. Se tiver uma paz infinita, ótimo. Tanto faz. É a prática da observação que traz a magia. A magia onde? Quando a gente abre os olhos para a vida, né? É essa prática diária que faz com que a vida seja mais simples. E simples é bom, fácil é bom, né? Por incrível que pareça, fácil e simples são profundos. Então vamos lá. Acabei falando um monte. Então vamos achar essa posição confortável e fechar os olhos. Fecha os olhos e já começa a praticar o não fazer nada. Não faz nada. Só se percebe o que acontece naturalmente. Percebe como você está, percebe como está o ambiente. Percebe o que você está percebendo de olhos fechados. Sem querer mudar nada, sem querer controlar nada, não julga nada. E sem pressa. Tudo aqui é sem pressa, porque a gente não tem um lugar para chegar ali na frente. A gente já está onde a gente tem que estar. Que é nesse instante. É o lugar mais maravilhoso para viver, esse instante. E não no passado e futuro dentro da nossa cabeça. Então fecha os olhos e se percebe. Percebe como você está, percebe como está o ambiente. E não faz nada. E agora coloca a atenção na sua respiração. Sem querer mudar a respiração. Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a respiração. Percebe a superfície do seu corpo, encostando na superfície de onde você está sentada, deitada, recostada. Percebe o peso do seu corpo.
bem devagar dá uma escaneada no corpo da cabeça até os pés. Percebe se tem alguma parte do corpo que está mais tensa. E solta, relaxa. Sem pressa. E agora relaxa os pés e os dedos dos pés, os joelhos, quadril, relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco. E tudo sem esforço, tenha só a intenção de fazer o meu convite aqui. E basta a intenção. Então preenche o tronco de ar com suavidade. Na frente. Atrás, dos lados, em cima, embaixo. E agora respira no coração. Amplia o coração com a sua respiração. Respira atrás do coração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantenha os olhos fechados, mais relaxados, pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas.
Relaxa a testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros. O pescoço. E agora, mantendo os olhos fechados, percebe o espaço onde você está, onde o seu corpo está, que pode ser a sala, o quarto, onde você estiver. Enxerga esse espaço de olhos fechados. Ocupa todo o espaço com a sua atenção. Sempre sem esforço, sempre tendo só a intenção e nada de perfeccionismo. Aproveita e dissolve os limites do seu corpo nesse espaço, já que eles se permeiam. Percebe como está a sua respiração agora, sem querer mudar nada. E agora percebe os sons do espaço onde você está. E amplia a percepção dos sons para os espaços à sua volta, que pode ser a rua, outros cômodos, a minha rua. E vai ampliando a percepção dos sons até sons mais distantes, mais longínquos. Percebe como sua consciência é capaz de se expandir infinitamente, tão além dos pensamentos. E a gente vive literalmente onde está a nossa atenção. Talvez esse seja o nosso maior poder, o poder de onde colocar a nossa atenção. E agora, mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. Esse para frente é até onde o seu olhar de olhos fechados repousar, não precisa forçar. Nada aqui é para forçar, aqui é zero esforço. E percebe o que você vê de olhos fechados. E não é para criar, não é para imaginar. Não tem certo e não tem errado. É exatamente o que você vê de olhos fechados. Por mais paradoxo que isso seja, contraditório, a gente ver algo de olhos fechados, mas a gente vê, talvez você veja uma tela escura.
talvez o nada, pontos, luzes, tanto faz. Só percebe o que você está vendo e coloca a sua atenção aí. Fica aí. Fica nesse espaço que você está vendo de olhos fechados. Percebe ele. Percebe se tem uma cor, se tem uma textura. Percebe se ele se amplia ou não, tanto faz. Percebe se você consegue ver não só na sua frente, como dos lados, em cima, embaixo, atrás de você. De olhos fechados, a visão é infinita. Brinca com esse lugar que você está vendo de olhos fechados. Investiga ele. E mais importante que tudo, percebe a qualidade desse lugar, percebe se está calmo aí. E descansa aí. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. Você vai descansar nesse espaço, nesse lugar que você está vendo de olhos fechados. E não faz nada. Não tenta mudar nada. Só olha, assiste, observa de olhos fechados. Permitindo o que tiver que acontecer aí na sua frente, que aconteça. E se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, tudo bem. Sensações no corpo. Se tiver uma imensidão de paz, tanto faz. Só observa. E se você gosta mais de uma experiência que de outra, é mais um pensamento e nada mais que isso. E agora eu vou falar uma frase ou uma palavra. Vocês vão repetir essa frase ou palavra em pensamento. Vão deixar ela desaparecer nesse nada e vai continuar só olhando de olhos fechados. E não faz nada. Paz sem fim. Repete em pensamento, paz sem fim. Não precisa gostar da frase, não gostar da frase, é só um pensamento diferentezinho do seu. Repete mecanicamente, paz sem fim. Deixa as palavras desaparecerem nesse nada e só olha, observa, assiste de olhos fechados e não faz nada. Não controla nada, não julga nada. Pratica o não fazer nada. Repete mais uma vez, bem devagar, colocando atenção nas palavras, de forma gentil. Paz sem fim. Deixa as palavras sumirem. E só olha, observa, de olhos fechados. Paz sem fim. Eu vou ficar quieto um pouco. Todo mundo segue no seu próprio ritmo. Repete a frase e só observa.
Percebeu que foi embora pensando, não tem problema nenhum. Volta, repete a frase de novo e só observa. Paz sem fim. Repete mais uma vez. E só observa. E agora aos poucos pode abrir os olhos e voltando para cá. Quem quiser continuar, continua.